materna é importante para o desenvolvimento social, cognitivo e físico da criança. Vamos falar sobre esse assunto com a psicóloga do Sesc Senac, a Camila Stephanie. Doutora Camila, uma boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Camila, para a gente começar esse bate-papo, né, entender um pouco mais sobre esse assunto, o que tem mudado, o que tem sido discutido nos últimos anos sobre o papel do pai na criação dos filhos, né? Explica aqui para a gente de que maneira as transformações sociais, transformações culturais e familiares, elas de alguma maneira têm influenciado na figura paterna. Bom, no momento nós estamos deixando mais evidente a mudança de comportamento e pontuando muito o quanto a participação paterna é importante, né? Não que nos anos anteriores isso não era importante, sempre foi, mas agora a gente tem dado uma ênfase maior nesse quesito. Importante ressaltar isso na época dos Dias dos Pais, porque está todo mais assim aflorado, todo mundo tentando voltar mais esse olhar para o hábito paterno, né? É muito comum a gente observar as mudanças na distribuição das atividades. Antes, atividades muito destinadas só à parte materna, né? Atividades que não eram divididas, que eram unicamente exclusivas da mãe. Então, hoje a gente observa que a figura do pai ela tem tomado uma proporção diferente porque ele começou a dividir novos papéis, novas atividades foram sendo desmembradas só daquele contato que antes unicamente era com a mãe. E com essa mudança de papel, com essa frequência, isso possibilita estabelecer um vínculo de uma forma mais segura e saudável. Eu acho que estabelecer vínculo é a palavra-chave que torna um pai emocionalmente presente na vida de um filho. Então, quais são os benefícios, né? Quais são esses benefícios desse vínculo que é construído entre o pai e o filho? De que maneira isso vai contribuir para o melhor, né? Para o desenvolvimento dessa criança? Bom, o que isso proporciona? Isso traz para que aquela figura que a gente traz muito assim a questão da criança, mas o que é importante a gente observar? Que o adulto hoje, ele foi uma criança anteriormente. Então, para que a gente tenha um adulto bem resolvido, seguro de si, consciente das suas emoções, é necessário que isso seja plantado lá no começo, lá na parte da infância, no seu desenvolvimento. Então, a figura paterna, ela precisa estar presente desde os primeiros caminhar, desde o começo, desde os primeiros passos, dos primeiros cuidados. Esse vínculo ele é algo que se estabelece dia após dia, é nos pequenos detalhes, é estar presente no dia a dia, nas atividades mais simples. E para que o pai consiga estabelecer vínculo, ele tem que estar disponível para fazer junto, ele tem que estar totalmente envolvido com aquela criança, com aquele bebê, adolescente, e até mesmo com o adulto. Então, isso traz uma possibilidade de ter um adulto mais consciente, mais seguro, com maior condições de oferecer para o seu filho, né, que a gente tenta fazer esse caminhar de pai para filho, algo que ele conseguiu colher lá atrás, nesse lado mais emocional, nesse vínculo bem estabelecido, ele consegue passar para frente, ele consegue ofertar para o outro aquilo que ele recebeu, e automaticamente a gente devolve para a sociedade um adulto mais consciente. Mas, doutora Camila, olhando por outro lado também, né? Uma criança que não tem ali a presença da figura paterna, quer dizer também que ela não vai ser um adulto tão autoconfiante? Como que isso funciona? Não, jamais. A gente está focando muito nessa figura paterna, a gente foca no sentido de dizer que isso agrega, que isso complementa, que isso dá uma possibilidade bacana para aquela criança, mas ela não é a única, né? De forma alguma. E a gente fala da figura paterna, no sentido do vínculo, mas qualquer pessoa que exerce esse papel na vida da criança faz total diferença. A gente fala da figura paterna, mas não está ligada unicamente ao pai biológico, propriamente dito. É aquela pessoa que exerce aquele papel fundamental na vida daquela criança. O cuidador, aquela pessoa que está ali presente, lado a lado, criando um vínculo.
E a senhora percebe também, de modo geral, né, não falando apenas da figura paterna, mas também da figura da mãe, da família em si, né, que essa construção desses vínculos também está sendo deixado de lado por conta dos meios digitais, dos celulares, da internet, das redes sociais. Você percebe também um afastamento ali nessa criação dessas ligações familiares, no fortalecimento desses vínculos. Tem um lado positivo, é claro, né, dos meios digitais, eles conseguem sim aproximar, mas também eles podem afastar, não é mesmo, doutora Camila? É assim, tem os dois caminhos. Tem o caminho que aproxima, que nos dá a possibilidade de enfrentar a distância, que nos dá a possibilidade de fazer uma videochamada, de estar presente em alguns momentos que a distância física não nos permite, mas se ele não for bem dosado, não for bem pensado, não for muito bem utilizado, ele causa um certo afastamento, sim. As redes sociais, por exemplo, elas tomam muito do nosso tempo, às vezes quando a gente chega em casa. E aí é o momento que a gente tem que dar um período de qualidade para aquele filho, se seja 10, 15, 20 minutos, mas que seja entregue para aquele momento, que esteja totalmente envolvido em estar junto, em entender o caminhar daquele filho, né? Então, nós temos os dois lados. Eu acho que é uma ferramenta muito bacana, muito interessante, mas que para tudo na vida tem que ter uma certa dosagem, tem que ter um certo limite e tem que estar muito atento para esses comportamentos automáticos de estar tão envolvido no digital e perdendo o presente, né? Perdendo o agora. Outro ponto também, doutora Camila, sobre essa construção desse vínculo, né, do pai, da figura paterna com a criança, desde quando isso pode começar, né? Como o pai também ele pode estar envolvido, né, desde a gravidez, ali ao lado da mãe, na construção desse vínculo com o filho? Então, desde sempre, a partir do momento que ele descobre que ele vai ser pai, é um momento de preparação. A gravidez, esse período dos 9 meses, né, normalmente, é um momento de preparação, de entender que você vai ter um novo papel, de estar totalmente envolvido. Então, como que o pai pode participar? Ele pode estar ativamente envolvido nas consultas, no caminhar, na transformação da mulher, no crescer da barriga, demonstrando carinho, demonstrando afeto, amparando, entendendo que vai ter momentos em que algumas atividades não vão ser possíveis de ser desempenhadas como antes. Então, essa parceria, esse estar envolvido com aquele momento faz total diferença para que ele já comece a ingressar nesse lado paterno. Para o homem é um pouco diferente, porque a mulher ela está sentindo, está tudo dentro dela, então esse vínculo começa a se formar muito biologicamente. O pai ele tem que passar por uma adaptação, compreender melhor, é até o momento que aquele bebê que está, de certa forma, no imaginário, começa a vir para a vida real, né? Que ele está ali nas suas mãos, então nos primeiros cuidados, estar envolvido nas atividades mais simples do dia faz total diferença para que ele comece a exercer já o seu papel de pai, de certa forma, a paternidade em si, senti-la, né? Que é algo tão maravilhoso e gostoso de sentir. É isso, doutora Camila Stephanie, psicóloga do SESC Senac. Muito obrigada pela conversa com a gente aqui no Tom Maior. Desejo um bom trabalho aí para a senhora e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, Dia dos Pais estão aí, então assim, espero que todos os papais estejam com seus filhos, estejam com aquelas pessoas que tanto amam, que tanto cuidaram no decorrer do tempo, que é o momento da gente trazer de volta para eles um carinho, uma dedicação e fortalecer esse vínculo paterno que é muito importante. Tá aí, conversamos aqui no Tom Maior com a